porque vocês certamente estão lembrados que eu, umas semanas atrás, não é? Um tempo atrás, eu falei sobre Jesus, a sua obra redentora, falei sobre Jesus que nos resgatou da maldição da lei, falei sobre Jesus como o nosso intermediário, o nosso intercessor, a obra que ele fez e continua a fazer. Falei de Jesus que na nossa submissão a ele liberta sobre as nossas vidas a autoridade, dá-nos autoridade para vencer as intempéries da vida, para repreender as coisas que possam se levantar na nossa vida. E eu hoje então senti falar também sobre Jesus. Amém? Sobre Jesus e o antídoto que ele nos dá para vencermos o pecado. Amém? E então é sobre isso que eu vou falar. Querido Pai, obrigado, Senhor, que neste momento, Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor, esta palavra, Senhor, não é palavra de homem ou mulher alguma, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, e nós honramos a Tua palavra no nosso meio, Senhor, porque Tu e a palavra são um, Senhor. Por isso, desde já, obrigado. Fala aos nossos corações, que os nossos corações estejam receptivos, prontos para receber, prontos para mudar, Senhor, prontos, Senhor Deus, para serem obedientes a Ti e à Tua palavra, para fluírem contigo, Senhor Deus, Pai. Senhor, porque Tu queres sempre, o Teu desejo, o Teu maior desejo é levar-nos a caminhos de vitória, é levar-nos a viver aquela vida abundante, Senhor, que Tu preparaste para cada um de nós, Senhor. Nós temos, Senhor, direito a viver essa vida abundante já neste mundo, Senhor. Por isso, Pai, desde já, Senhor, fala mesmo aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós parece que temos noção das coisas que devemos fazer, mas não as fazemos, Senhor Deus. Senhor, nós sabemos que devemos ser obedientes, mas não obedecemos a Ti e à Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, nesta tarde. Abre mesmo o nosso entendimento, abre o nosso coração, dá revelação a cada um de nós, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, mais chegados a Ti, Senhor Deus. Nós queremos ser daqueles, Deus, Senhor, que operam maravilhas em Teu nome, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver a diferença, Senhor, daquele que serve a Deus e daquele que não serve, Senhor. Nós queremos fazer diferença, por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a caminhar contigo, a fluir contigo, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser filhos verdadeiros, Senhor, aqueles filhos, Senhor, que têm o maior prazer em obedecer ao Pai, Senhor, que têm alegria em estar na presença do Pai, Senhor. Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, abre mesmo hoje as Escrituras para nós, para a honra e glória e louvor do Teu nome. E o povo de Deus diz... Amém. Então eu começo por dizer, se nós olharmos para o mundo de hoje, nós diríamos que o problema no mundo de hoje são as tempestades, os terremotos, são os ciclones, são a fome, são as guerras, são a corrupção que existe no mundo, a violência. Nós diríamos que esse é que é o problema do mundo. Mas deixem-me dizer, o problema do mundo está numa só palavra. O pecado. O pecado é o problema do mundo, amém? Nós vemos mais do que nunca nos dias de hoje, nós vemos cada vez mais corrupção, nós vemos cada vez mais pecado, nós vemos como as pessoas hoje não têm o mínimo temor em pecar. Eles pecam, a imoralidade sexual nunca foi tão grande como nos dias de hoje. Hoje os casais já não se casam, vivem só juntos, e isso perante Deus é pecado, é imoralidade, é prostituição. Deus declara isso na sua palavra. Então nós vemos que o mundo de hoje está cada vez mais corrupto, está cada vez mais agarrado ao pecado, e Deus não quer isso para os seus filhos. Deus ama-nos de tal maneira que quer nos dar uma vida abundante, uma vida de bênção. E quem daqui quer vida abundante e vida de bênção? Então nós temos que aprender a fluir com Deus, a cumprir com Deus, amém? Ou então o pecado é o maior problema do mundo. E eu vou dizer isto através de uma escritura em 1 de João. Vamos abrir 1 de João 2, vamos ler do verso 15 ao verso 16. Notem comigo isto, diz assim: não amem o mundo, note, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vocês estão comigo ainda? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, note, se alguém amar o mundo, amém, o amor do Pai não está nele.
E não ai de mim. Ainda estou comigo? Só comecei agora. Amém? Continuando. Porque, note, porque tudo o que há no mundo, note agora, os desejos da carne, outra Bíblia diz, a concupiscência da carne, ou os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, ou os desejos dos olhos, e a soberba da vida, note, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é isto? Concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Em outras palavras, imoralidades sexuais. Amém? Imoralidades sexuais. Isso é concupiscência da carne. Amém? Pornografias, prostituição, tudo isso. Amém? Glutonaria. As pessoas estarem tão agarradas mais à comida. Amém? Jesus diz na sua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas a palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos as pessoas cada vez mais ansiosas por comida. Amém? É verdade, nós temos que comer. Ninguém está a dizer o contrário. Nós temos que comer. Mas nós precisamos saber alimentar, primeiro de tudo, o nosso espírito. Porque se há algo que vive para sempre, é o seu e o meu espírito. Mas estou comigo? Amém? A concupiscência da carne, então glutonarias, orgias, tudo isso é concupiscência da carne. E depois fala aqui, concupiscência dos olhos, amém? Ou os desejos dos olhos. Nós vemos o mundo hoje tenta agradar os nossos olhos de todas as maneiras possíveis. Vocês já viram? O mundo tenta agradar-nos de todas as maneiras possíveis. Amém? Nunca houve tanto ginásio como há nos dias de hoje. As pessoas estão tão preocupadas a tratar do seu físico. Amém? Nada de errado em fazer exercícios, é bom para a saúde. E não me entendam mal. Os irmãos estão a entender? Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que muitas pessoas estão a dar mais atenção ao seu corpo físico do que ao seu corpo espiritual. Os irmãos estão comigo? Amém? Nós vemos, meus irmãos, nunca houve tantas luzes a querer atrair as nossas atenções como nos dias de hoje. Nunca houve tantas atrações. Meus irmãos, hoje em dia a maior parte das pessoas passam a sua vida agarrada ao Facebook, ou como é que chama o outro? Twitter, o Instagram, nunca se viu. Meu Deus, a atração das pessoas está nessas coisas, está na televisão, nunca houve tantos canais com filmes como há nos dias de hoje. Tudo isso o diabo está a tentar atrair a nossa atenção, amém? Está a tentar fazer-nos cair no pecado, iludindo-nos com essas coisas. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nós vemos que nunca mais, hoje em dia, as pessoas pensam, o que é concupiscência? É arrogância. O que é soberba da vida? É arrogância da pessoa, é altivez, é uma autoconfiança exagerada. As pessoas acham que eu posso fazer tudo, eu não preciso de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer, eu não preciso de Deus para nada. Eu tenho um canudo, glória a Deus pelo canudo. Eu tenho isto, tenho aquilo, tenho dinheiro. Mas nada disso, meus irmãos, nos leva à eternidade. Há uma eternidade com Deus. Amém? A prepotência, hoje há muitas pessoas muito prepotentes. Cuidado, isso é soberba da vida. Então, meus irmãos, deixem-me dizer assim, tudo isto leva ao pecado. E não há nada que escravize mais ou paralise a nossa vida que o pecado. Não há nada que paralise mais a nossa vida que o pecado. A gente pensa que vai para a frente, que consegue avançar, mas o pecado paralisa-nos, até espiritualmente. Amém? Aliás, deixem-me dizer, a grande paralisia do ser humano é a pessoa não ter capacidade de reconhecer os seus próprios erros, de reconhecer que errou e que pecou. Há muitas pessoas que fazem... Deixem-me dizer um exemplo muito simples, ainda aconteceu a semana passada. Alguém me disse assim, estamos a falar, não sei o quê, eu disse assim, a pessoa disse, dei uma pequena mentira. Mentira é pecado, meus irmãos, não importa o tamanho da mentira. Não é uma... você diz assim, é uma mentira piedosa. Meus irmãos, mentira é mentira. Na Bíblia diz mentira é pecado. Os irmãos estão comigo?
Então, há muitas pessoas que não querem reconhecer os seus próprios erros e pecados. Há pessoas que estão a entrar num estado de conformidade, que nem têm mais consciência, nem sequer estão conscientes de que estão a pecar. Fazem aquilo, já é tão natural ver pornografia, que eles não acham que é pecado. Já é tão natural ter atos sexuais fora do casamento, que eles já acham que não é pecado. Os irmãos entendem? Estou a ser forte. Talvez a pessoa até esteja consciente que peca, mas não consegue se desprender ou se entregou de tal forma a esse estado que a sua vida espiritual paralisou. A sua vida espiritual simplesmente paralisou ou estagnou. Estagnou. E deixem-me dizer o seguinte, sem libertação das coisas pecaminosas, não há crescimento num relacionamento com Deus. Não há. Não há. Sim, o mundo pode praticar certas coisas, mas aqueles que amam a Deus não são do mundo. Nós estamos de passagem. Amém? Nós estamos de passagem. Então, sem libertação das coisas pecaminosas, não haverá crescimento na nossa relação com Deus, não haverá santidade na nossa vida. Por nós mesmos não seremos capazes de nos libertar do pecado. Nós não podemos nos libertar por nós mesmos do pecado. Por quê? Porque não temos o poder de perdoar até os nossos próprios pecados. Nós não temos o poder para o fazer. Amém? Não temos o poder. O que temos é uma condição de nos arrependermos desses pecados e poder reconhecê-los. Só Jesus é que pode na terra perdoar pecados. Não é nós irmos fazer confissão a este ou aquele homem que essa pessoa não nos pode dar o perdão dos pecados. Só Jesus pode perdoar na terra. Ninguém mais pode perdoar os seus pecados. Amém? Este perdoar os pecados não se iguala àquela situação de duas pessoas que se desentenderam e depois juntam-se e uma vai ter com a outra e diz perdoa-me. E a outra dá umas palmadinhas nas costas, um sorriso lindo que ela tem e diz, está bem, meu irmão, minha irmã, estás perdoado. Este pecado que eu estou a falar não tem nada a ver com este. Amém? Não tem nada a ver. Amém? Pois o pecado natural tem consequências e deixa marcas em nós e deixa marcas nos outros. Sabe que o pecado deixa marcas nos outros? Se há duas pessoas a pecar, amém, vai deixar marcas tanto num como no outro. O pecado pode destruir a nossa intimidade com Deus. O pecado, meus irmãos, rebaixa-nos. Rebaixa-nos. Nós pensamos, somos poderosos, somos filhos de Deus, mas o pecado rebaixa-nos, rebaixa a nossa posição até espiritual. Sabia disso? O pecado rebaixa-nos, humilha-nos, condena-nos. Por isso não podemos negar que ele nos paralisa ou de certa maneira quase que nos faz estagnar. Deus quer no chão, fisicamente e espiritualmente. Quem crê nisso? Quer ou não quer? Deus quer no chão. Ele quer que cada um de nós seja são espiritualmente e fisicamente. Ele quer o melhor para nós. Por isso é que ele enviou o seu filho, o seu amado filho. Por isso é que ele deu o seu filho na cruz. Por isso é que Jesus morreu na cruz. Amém? Para pagar pelos nossos pecados. Ele quer no chão, espiritualmente e fisicamente. Amém? E por isso ele precisa do nosso genuíno arrependimento. Nosso genuíno arrependimento. É importante, deixem-me dizer assim, e vital, que neste tempo da graça, irmãos, nós estamos a viver agora num tempo de graça. Nós estamos a viver no tempo da graça de Deus. Vai chegar a altura que o tempo da graça de Deus vai acabar e vai vir o julgamento sobre toda a terra. Nós estamos ainda a viver sob o tempo da graça. E neste tempo da graça, vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos fluir com Deus. Amém? Para termos uma eternidade com Ele.
Por isso devemos fazer um genuíno exame de consciência. Devemos rever qual é a nossa postura. Qual é a nossa postura diante de Deus? Qual é a nossa postura diante de Deus? E qual é a nossa postura diante do nosso próximo? Porque Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Qual é a nossa postura perante o nosso próximo? Qual é a nossa postura perante a igreja? O que é para nós igreja? Igreja não é um edifício, igreja é uma comunhão de irmãos que se juntam com um propósito, amém, de exaltar Deus, de se edificarem um ao outro, de se encorajarem uns aos outros. Por isso, a igreja não é um dia apetece-me eu vou e outro dia não me apetece, não vou. Não, a igreja é algo grande, foi instituída por Jesus Cristo. Não é do homem, é de Jesus Cristo. O que é para nós igreja? Levamos a igreja do leve, muita gente hoje leva a igreja do leve. Eu não sei porque estou a dizer isto. Os irmãos entendem? Que é para nós. Precisamos rever. Amém? Precisamos rever aquilo que nós estamos a falar e a pensar. O que é que nós estamos verdadeiramente a pensar? O que é que nós estamos verdadeiramente a falar? A falar de nós próprios. Às vezes nós deixamos que o pecado nos engane e nós falamos mal de nós próprios. Eu não presto. Como se Jesus, quando morreu por si na cruz, olhasse para si e dissesse, tu não prestas. Não, ele olhou para si e disse assim, porque tu és preciosa para mim, vou morrer por ti, irmã Isabel. Ele não olhou para o nosso defeito. Ele olhou para a pérola que estava escondida. O seu verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu. Os irmãos estão comigo? Então, o que é que nós estamos a pensar? Precisamos reconhecer que erros estamos a fazer. Precisamos suplicar e pedir pela misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas. O perdão de Deus. Sabe porquê? Porque Deus quer nos tirar dessa paralisia que nós estamos. Amém? Ele quer nos fazer andar. Amém? Ele quer que cada um de nós seja liberto. Liberto dos nossos próprios egos, do nosso próprio egoísmo. Liberto das nossas manias, dos nossos vícios. Amém? Libertos do nosso orgulho. Deus quer nos libertos. Porque tudo isso, essas coisas, esses vícios, essas coisas, tudo isso simplesmente oprimem a nossa vida e não nos deixam ter sucesso. Estão comigo? Então, o que é pecado? Já agora, vocês perguntam, o que é pecado? Separação. Palavra mais simples. É uma separação. Separação de Deus. Pecado é separação de Deus. Pecado é nós não estarmos a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E note, Deus quando nos pede algo, nunca é para o nosso mal. É sempre para o nosso bem. Se Ele nos pede algo, é para seu bem, para meu bem, para nosso bem. Amém? Diga lá assim, tudo que Deus me pede é para meu bem. Deus não quer o seu mal. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Acha? Se Ele quisesse, não mandaria o seu filho. Os irmãos estão comigo? Então, o pecado é separação e é causada, e esse pecado é causado pela desobediência a Deus. Pecado também significa errar o alvo, ou deixar de fazer o bem, deixar de fazer aquilo que é correto perante Deus. Em Tiago 4,17 diz assim, Tiago 4,17 diz o seguinte, diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, o quê? Comete pecado. Se nós sabemos fazer o bem, mas escolhemos antes fazer o mal, já estamos a cometer pecado. Se sabemos que podemos fazer o bem e não fazemos, estamos a cometer pecado. E não é de mim, é forte. Eu hoje só trago escrituras fortes. Irmãos, estão comigo? Então, e o que é perdão? Perdão é abrir mão de algo em prol de alguém ou em prol de outro. É amar alguém que faz um erro
e esquecer o erro que essa pessoa fez. E foi isso que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Em João 3,16, o que é que o mundo pecou? E o que é que Deus diz? Que Ele amou o mundo de tal maneira, amém, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas note o que diz Miqueias. Miqueias diz o seguinte, Miqueias 7, verso 19, diz assim, acerca dos erros, em ter compaixão de nós, Deus diz o seguinte, diz assim, e voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades ou os nossos pecados, Ele pisará aos seus pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O pastor até costuma dizer, e Deus põe lá uma tableta, amém? Nós pomos lá uma tableta a dizer, proibido pescar. Amém? Deus lança os nossos pecados para o fundo do mar. Amém? Porque Ele nos ama tanto, Ele não quer que a gente viva em pecado. Muitas soluções hoje em dia são discutidas sobre os problemas do mundo, mas para o pecado a solução é o perdão oferecido por Jesus Cristo. O perdão oferecido por Jesus Cristo. Amém? O antídoto para o pecado é o perdão. Jesus pregava sobre o arrependimento, assim como João Batista, anterior a Jesus, pregava sobre o arrependimento. Jesus também pregou sobre o arrependimento dos pecados, como solução para os problemas. Por isso, quando ele curava alguém, ele virava-se para essa pessoa e dizia, os teus pecados são perdoados. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Note que Jesus diz, eu perdoo-te os pecados, mas não tornes a pecar. Mas não tornes a fazer, a praticar, a andar em volta na prática do pecado. A Bíblia afirma claramente que nós, como cristãos, devemos viver uma vida vitoriosa. O que é viver uma vida vitoriosa? Ou vocês não almoçaram bem ou isto está mal mesmo. Está mesmo mal. Amém. Quem quer viver uma vida vitoriosa? Assim está melhor. Amém. Deus quer que a gente viva uma vida vitoriosa nessa luta contra o pecado. Deus quer nos ver a ter vitória nessa área. Amém? Ele quer nos ver vitória nessa área. E esta vitória não será angustiante, não vai ser difícil. Carga difícil conseguir isso. Não. Sabe por quê? Porque segundo de Coríntios 2,14 diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. A Bíblia diz também que Jesus diz que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Não é sobre só algumas coisas, sobre todas as coisas. Somos mais que vencedores. Amém? No entanto, embora eu queira viver uma vida agradável a Deus, é assustador ver as reações que a minha carne tem, que a minha natureza carnal tem. É assustador às vezes nós vemos as reações da nossa carne, verdade ou não? Amém? E das situações que às vezes ocorrem à nossa volta, a maneira como nós lidamos com elas. Às vezes é assustador. Amém? É mesmo assustador. Eu penso e digo e faço coisas que muitas das vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. E Paulo descreve isso tão bem. Veja comigo em Romanos 7, versos 18 e 19. Romanos 7. Romanos 7, 17 e 18, 18 e 19, desculpem. Diz assim, porque eu sei que em mim, Paulo a dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. O querer fazer o bem está em mim, está em nós, verdade ou não? Está em nós queremos fazer o bem. Note, mas não o realizá-lo. A minha diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero,
esse eu faço. Não é tão verdade? A gente às vezes quer fazer uma coisa, quer fazer bem, e de repente, quando dá conta, já está a fazer o contrário daquilo que pensou. Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos a lidar com uma pessoa e nós dizemos assim, vou ser paciente, amém, vou mostrar o meu amor. De repente a pessoa diz qualquer coisa, salta-nos o carreto e lá se vai a boa vontade e o amor. Mas estou a entender? Às vezes, olha, isso acontece muito nos lares. Os pais com os filhos, o marido com a esposa com o marido. Isso acontece muito no lar. A tampa salta muito rapidamente. É verdade ou não? A concupiscência da carne é bastante forte aí. Pode parecer que este pecado que vem da minha carne é forte. Pode parecer que esse pecado que vem na minha carne é forte demais para eu resistir. Então, como é que eu posso vencer? Como é que eu posso vencer esse pecado? Como é que eu posso vencer esse pecado? Querem saber? Oh, é tão fácil. A receita é tão fácil. Vocês vão ver, vão dizer assim, uau, não sabia que era assim tão fácil. É facílima. Então, para poder vencer esse pecado, vamos primeiro de tudo olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus como o nosso exemplo. Olhar para Jesus. Em Apocalipse 3, verso 21, diz o seguinte. Vamos ver aqui então o que diz. Diz assim, ao que vencer, a outra. Ao que vencer, note, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Isto é Jesus a falar. Amém? Que se assente comigo no meu trono. Agora a minha pergunta é, quem daqui quer se sentar no trono de Deus? Com Deus ali. Amém? Uau, eu quero estar lá, Senhor. Amém? Note, ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci. Assim como eu venci. E me assentei com o meu Pai que está no trono. Com o meu Pai que está no trono. Então todos nós sabemos que através do sacrifício de Jesus na cruz, amém? Todos nós sabemos, amém, que Jesus, que através desse sacrifício que obtemos o perdão, a salvação, e que através desse sacrifício de Jesus fomos reconciliados com Deus e passamos a ser chamados filhos de Deus. Todos nós sabemos isso, verdade ou não? Amém? Mas aqui Jesus está a dizer também para mim, para vocês, para nós, amém? Está a dizer que nós podemos vencer o pecado tal como ele, Jesus, venceu o pecado. E acham que Deus mente? Então, Jesus está a dizer que nós podemos vencer tal como ele venceu. Nós podemos vencer. E irmãos, deixem-me dizer que a primeira vitória de Jesus sobre o pecado, amém, está descrita quando ele foi levado, amém, quando o diabo levou para o deserto e ali o tentou. Amém? E ali o tentou Jesus, amém? Ali nós vemos que Jesus venceu a concupiscência tanto da carne, a concupiscência dos olhos, e venceu a soberba da vida. Quando Jesus foi tentado, amém? O diabo disse, pega nessas pedras, transforma em pão. Jesus estava há 40 dias sem comer, estava com fome, a carninha dele estava a gemer, verdade ou não? A carninha estava a gemer. Então o diabo disse, transforma isso em pão. E o que é que Jesus disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus ali venceu a concupiscência da carne. Depois Jesus fala da concupiscência dos olhos. O diabo pega em Jesus e leva-o, amém, para cima do monte. E lá em cima do monte ele mostra-lhes a grandeza de todo o mundo. A beleza, a grandeza de todo o mundo. Amém? E apresenta ali a Jesus. E diz... E ele diz para Jesus, eu te darei tudo isto porque me foi dado se me adorares. E o que é que Jesus disse? Está escrito, está escrito. Amém? O que é que Jesus disse que estava escrito? Adorarás somente a Deus. Não as coisas do mundo. Podem serem muito belas as coisas do mundo, mas a nossa adoração deve ser só para Deus. Amém? E depois a terceira, a soberba da vida, foi quando Jesus foi levado ao templo, amém, em cima do templo, e o diabo disse assim, atira-te daqui.
Atira-te daqui, como quem diz, tu podes vencer essas dificuldades, tu não vais morrer, tu vais ter controle sobre a tua própria carne. Meus irmãos, e Jesus, o que é que ele disse? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ali venceu as concupiscências, amém? Concupiscências do pecado, ali ele venceu, amém? E essa foi a primeira vitória de Jesus, e vocês podem ver isso em Mateus 4, a partir do verso 1, conta essa história de Jesus, da tentação de Jesus. Então, para descobrir como eu posso vencer o pecado, eu preciso de olhar para Jesus. Eu preciso estar próximo de Jesus. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Eu tenho que estar próximo de Jesus. Ele tem que ser o meu exemplo. Ele tem que ser o meu advogado, o meu juiz. Ele tem que ser o meu intercessor. No problema da vida, ele tem que interceder por mim. Eu tenho que pedir a sua ajuda, o seu clamor. Amém? Ele tem que ser o meu amigo naquele momento de dificuldade. Ele tem que ser o meu amigo. Amém? E então, assim, vermos como ele venceu, que nós podemos vencer. Então, e para vencermos, vem o segundo ponto. Amém? Precisamos dizer o que Jesus disse. Segundo ponto, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Irmãos, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz diz em Hebreus, amém, que Deus lhe deu um corpo. E Jesus disse que nesse corpo ele vinha para cumprir com a vontade de Deus. Isto está em Hebreus, não vamos ler por falta de tempo, mas podem ler, está em Hebreus 10, a partir do verso 5, fala sobre isso. Deus lhe deu um corpo e ele disse que nesse corpo ele iria fazer a vontade de Deus. Depois, ao enfrentar os seus problemas, as dificuldades, amém, a crucificação, passar pelo Pilatos, né? Pilatos, e passar por isso tudo, amém? Depois dele passar por isso, nas suas horas finais, Jesus disse para o Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ele disse a Deus, se puder, passa de mim este cálice, Senhor. Mas depois disse, mas não a minha vontade, mas a tua seja feita. Mas a tua seja feita. Amém? Ou seja, deixem-me dizer, ele iniciou a sua vida, o seu ministério, a sua caminhada com Deus, dizendo para Deus, eu vim para fazer a tua vontade. E terminou dizendo, a minha vontade não será feita, mas somente a tua vontade será feita na minha vida. Não a minha vontade. Amém? E, deixem-me dizer assim, é a minha vontade, é a vontade da irmã Isabel, da Susana, é a vontade do Rodrigo, é a nossa vontade, a nossa vontade que nos pode levar ao pecado. Porque todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, mas a nossa vontade tem muito a dizer nessa situação. Mas estão comigo? A minha vontade pode nos levar ao pecado carnal que todos nós herdamos. E este pecado abrange, como eu já disse anteriormente, mas vou nomear algumas áreas, inclui o orgulho, o egoísmo, a injustiça, a irritação. Até irritação, meus irmãos, é pecado. Nós passamos a vida irritados contra este e contra aquele. Isso é pecado. A irritação, a glutonaria, a preguiça, a vaidade, a reclamação, a impureza sexual, amém? A glutonaria, a inveja, a ganância, e etc, etc, etc. Tudo isso é pecado. Sabem, como homem, Jesus também tinha vontade própria. Ele tinha vontade própria como nós temos, cada um de nós temos vontade própria, verdade ou não? Jesus também tinha vontade própria. Amém? Jesus também foi levado à tentação, como nós somos levados à tentação. Verdade ou não? Amém? Ele também foi levado à tentação. Mas desde o início a sua decisão foi, não a minha vontade, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita na minha vida. Amém? Desde o início foi essa a sua decisão.
para eu e para nós vencermos como Jesus venceu, precisamos de tomar a mesma decisão e fielmente cumpri-la. Não importa como nós nos estamos a sentir, não importa qual é a circunstância. Amém? A gente deve dizer, Senhor, que a tua vontade prevaleça e não a minha. Amém? Nós às vezes queremos dourar a pílula, como costuma dizer, amém? Queremos passar por cima, dizer assim, Deus entende, deixa-me fazer isto, Deus entende. Claro que entende. Entende que o pecado vai lhe fazer mal. Irmãos, estão comigo? Paulo diz que eu diminua e Cristo cresça em mim. Quem daqui quer diminuir? Uau, isso é um bocado complicado, né? Às vezes levantar a mão. Quem daqui quer diminuir? Terceiro, devemos saber nos humilhar. Filipenses 2, do verso 5 a 8, eu não vou ler os versos todos, vou ler o verso 5, amém? Depois vou saltar para o 8, que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Note, em Cristo Jesus. Agora o verso 8, que diz assim, que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Haja em nós esse mesmo sentimento. Amém? Haja em nós esse sentimento de... Que sentimento de humilhação em nós. Amém? Porque esse estado de humilhação vai nos levar a uma obediência. A uma obediência que nós, sem humilhação, não conseguimos cumprir. Os irmãos estão comigo? Precisamos saber nos humilhar. Jesus era Deus. A Bíblia diz em João 1, desculpa, o verso 1 a partir diz que Jesus, deixa-me dizer assim, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, amém? Ou seja, Jesus era Deus e Jesus estava com Deus, mas voluntariamente Jesus se fez homem para ser o nosso exemplo em humildade e em submissão. Ele se fez homem. Amém? Para ser o nosso exemplo. Isto porquê? Isto porque, como ser humano, ele teria também vontade própria, como eu já falei aos irmãos, e nas situações da vida diária, ele podia também ser tentado, como nós somos tentados. Verdade ou não? Porquê? Porque ele era 100% homem. Ele era 100% homem. Amém? A impaciência, por exemplo, a irritação, o desânimo, poderiam tomar conta da sua vida. Mas o Pai ensinou a Jesus que a má reação que nunca devia vir por causa das pessoas, daquilo que as pessoas iriam fazer na sua vida, uma má reação nunca devia vir por causa das situações à sua volta, das circunstâncias à sua volta, mas elas viriam por causa da tendência da natureza pecaminosa, amém, que está na nossa carne. Vem só por causa disso, os irmãos estão a entender? Então, para vencer o desejo de pecar e os desejos da carne, Jesus teve que se humilhar. Ele teve que se humilhar. Teve que começar, deixa-me dizer assim, uma batalha contra o pecado. Começando por negar a sua vontade, ao dizer, não a minha vontade, mas a tua, Senhor, seja feita. A humildade, meus irmãos, é a mente de Jesus e deve ser a sua e a minha. Deve ser essa a nossa mentalidade, a nossa atitude, a nossa atitude deve ser a mesma atitude de Jesus. A atitude de um verdadeiro discípulo é aquela que ele diz, não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro discípulo. Mas estão comigo? Temos um outro exemplo, Jesus sobre se negar a si mesmo. Nós temos um exemplo em José. Vocês sabem a história de José? Amém? Foi vendido pelos irmãos como escravo, amém? Foi parar à prisão. Antes de ir para a prisão, ele esteve na casa de Potifar, estava a governar a casa de Potifar, mas a mulher
de Potifar olhou para o José e disse, uau, ele é todo jeitoso, todo bonito, todo... Amém? Ficou ali com os olhos no José. E começou a aliciar José, começou a aliciá-lo, a querer levá-lo a cair no pecado carnal. E sabe o que é que aconteceu com José? Quando ela fez isso, pernas para que te quero, ele fugiu a 7 pés. Ele fugiu. E sabe, muitas das vezes nós temos o pecado em frente do nosso nariz e nós não fugimos. Nós ficamos a olhar para ele, ainda continuamos, amém, a olhar para ele, sorrimos até para ele, amém, fazemos um grande sorriso, continuamos na nossa. Mas José fugiu do pecado a 7 pés. E sabe o que é que ele disse? Ai de mim pecar contra o meu Deus. Quando nós pecamos, a primeira pessoa que nós ofendemos é Deus. É Deus. Amém? E quando há temor no nosso coração, quando há humildade no nosso coração, amém? Quando há rendição no nosso coração, nós não vamos querer ofender a Deus. Não vamos querer magoar a Deus. Irmãos, estão comigo? Amém? Quarto ponto. Ore com clamor e lágrimas. Veja comigo Hebreus 5, 7 e 8. Olha aqui, novamente um exemplo de Jesus. Hebreus 5, 7 e 8 diz assim, o qual nos dias da sua carne, Jesus ainda estava na carne, amém? Nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém? Por aquilo, a minha Bíblia acrescenta, por aquilo que padeceu. Por aquilo, esta não acrescenta. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, é o verso 8, peço perdão. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Por aquilo que padeceu. Mas note uma coisa, nos dias da sua carne, ele ofereceu, amém? Ele orou, ele clamou, ele buscou a Deus, amém? Ele tirou tempo com Deus em oração, numa oração genuína. Não é aquela oração que é uma lista de compras que nós fazemos diariamente. Uma oração genuína. Quando nós queremos ser livres de alguma coisa, nós fazemos uma jejum e oração como deve ser. Nós tiramos tempo com Deus, nós buscamos a Deus, nós choramos perante Deus, nós usamos todo tipo de oração perante Deus, porque nós queremos ser livres daquele problema. Os irmãos estão comigo? Jesus fez o mesmo. Note, com clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ele fez isso. Jesus, meus irmãos, era um homem como nós. Deus não lhe deu privilégios especiais ou lhe facilitou o caminho, amém? Porque então, deixem-me dizer, a obra da salvação seria corrompida e seria uma obra sem valor. Deus não deu privilégios a Jesus. Amém? Ele não disse, vou simplificar a tua vida. Ai, Jesus, não, tu não vais passar pelo deserto. Qual que vais passar pelo deserto? Não, ele não fez isso. Amém? Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado em sua carne e precisou de ajuda, precisou do Espírito Santo. Ele orava, ele gemia, ele clamava por ajuda. Seu clamor e lágrimas foram ouvidas porque eram genuínos, resultado de alguém querer agradar a Deus, querer fazer a vontade de Deus. Deus deu-lhe força, deu-lhe a determinação necessária para se negar a si mesmo, independentemente das situações pela qual ele estava a passar. Deus deu-lhe coragem. E se Deus fez isso com o seu filho, Deus faz isso com todos nós. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Nós não somos enteados, nós somos filhos de Deus e Ele faz isso com todos nós. Quando desesperados, deixem-me dizer assim, estamos nós para obter a vitória. Quando desesperados estamos nós, como são os nossos clamores a Deus? Como é que é a nossa oração mesmo perante Deus? Como é que é? Que tipo de oração é a sua? 5 minutos? Uma vez por semana? Como é que é a sua oração? Até onde vai na sua oração? Chega a tocar os céus? Chega a estar mesmo perante Deus? Irmãos,
Os dias, a partir de agora, vão ser dias muito sérios. E se nós não estivermos bem juntinho a Deus, nós não vamos conseguir ultrapassar certas dificuldades que vêm aí. Ouçam o que eu vos estou a dizer. Não sou eu, é Deus que está a dizer, cuidado com o que vem aí. Vamos levar a sério a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração. Então, para vencer, como Ele venceu, precisamos seguir Jesus. E até a nossa oração vai ter que fazer diferença. Por isso, irmãos, verifiquem mesmo como é a vossa oração, como é o vosso tempo com Deus. Ainda me amam? Um bocadinho, não é? A nossa oração vai ter que fazer diferença. Ainda que os desejos carnais e as pressões externas possam parecer uma grande montanha e a luta ser esmagadora, lembrem-se sempre de uma coisa: vocês não estarão sozinhos. Deus prometeu, Jesus prometeu que jamais nos deixaria sós. Ele prometeu que enviaria para nós, amém, um consolador, amém, um outro igual a Ele, não um diferente, um outro igual a Ele. Jesus prometeu alguém que estaria conosco, que nos ajudaria nos tempos de aflição e dificuldade. Ele prometeu isso, amém? E por isso, irmãos, o quinto ponto é: Deus dá-nos graça para nos ajudar em tempo oportuno. Graça para nos ajudar. Ele está pronto para nos ajudar nesses momentos difíceis. Amém? Sabe porquê? Porque Jesus sabe o que é ser humano. Em Hebreus 14, o verso 15, diz o seguinte, Hebreus 14, 15, diz o seguinte, diz assim: porque não temos... não é 14, desculpa, é 4:15, peço perdão, 4:15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? E por isso, porque Jesus passou a mesma coisa que nós passamos, amém? Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, Ele pode ser o nosso advogado, Ele pode estar conosco nessa causa, Ele pode nos ajudar, fortalecer e favorecer. Amém, irmãos? Antes de deixar a terra, volta a dizer, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. Ele quer ser nosso amigo, Ele quer andar ao nosso lado, Ele quer nos dar a mão. Talvez você diga assim: mas eu não vejo, Ele não é físico. Pela fé Ele está ao seu lado, pela fé Ele está aqui ao meu lado. Se eu estou a pregar agora, é porque Ele está ao meu lado, é porque Ele põe as palavras na minha boca, é porque Ele dirige a reunião. Não sou eu, não é o homem, é Deus, é o Espírito Santo que está próximo de mim, que está em mim, que está conosco, que está consigo. Amém? Ele está conosco. O Espírito Santo é o nosso ajudador, Ele veio para nos guiar, para nos ajudar, a fortalecer, para nos encorajar. Mas sabe o que é que diz Hebreus 4:16 também? Ele diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Amém? Cada vez que você faz uma oração a Deus, entre com confiança no trono da graça. Não por nada daquilo que você fez, não por causa daquilo que você é, mas por causa de tudo aquilo que Jesus fez por si. Com confiança entre no trono da graça. Amém? Porque você sabe que vai encontrar ajuda naquele trono da graça. Porque Jesus pagou o preço para abrir o caminho para você estar perante Deus. Ele é o vivo e santo caminho que nos leva a Deus. Amém? Então, Hebreus 4:16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para tempos oportunos, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém? Nota, achar graça. Lembre-se que a graça do Senhor está à vossa volta, vos envolve. Diariamente o Senhor derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Creiam nisso, que podem dar com confiança. Não têm que temer as situações, não têm que se deixar amoldar pelo pecado. Clame pela graça de Deus, diga: Senhor, ajuda-me nessa situação, ajuda-me nessa tentação, ajuda-me. Amém?
O momento de necessidade é quando eu estou a ser tentado, é quando eu sinto o pecado a querer tomar conta da minha carne, é quando eu luto para me manter puro e não pecar. Esse é o momento oportuno que eu devo clamar pela graça e misericórdia de Deus. Se orarmos por ajuda como Jesus fez, com humildade, com lágrimas, desesperados para obter vitória e sermos salvos, meus irmãos, então a ajuda é necessária. E sabe uma coisa? O Espírito Santo vai estar lá. Vai estar lá no momento que você pedir e diga: Santo Espírito, ajuda-me. Eu nunca venho para trás de um púlpito sem dizer: Santo Espírito, vai comigo. E eu agarro sempre a sua mão. E podem vocês não acreditar, mas eu sinto a mão dele em mim. Ele é a nossa ajuda em qualquer momento. E sabe o que é que o Espírito Santo vai dizer nesse momento? Filha, filho, crucifica a tua carne. Crucifica a tua carne. Se formos humildes e estivermos dispostos a obedecer, Ele vai nos dar força, determinação que precisamos para suportar a luta. Ele iluminará o nosso entendimento para nós vermos como o pecado destrói, afeta, magoa, amém, a nossa vida. Ele fará isso, amém? Ele nos dará a palavra de Deus como guia. O Espírito Santo nos dará a palavra de Deus como guia, como ajuda, como apoio, como uma arma, para nós podermos derrubar os planos e intentos do maligno contra a nossa vida e para nós, amém, anularmos e cancelarmos todo e qualquer efeito ou tentação do pecado. Deus nos dará, amém, isso. Por isso o 6º ponto é: use a palavra de Deus como a sua arma. Use a palavra de Deus. O que é que diz a palavra em Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Amém? Que faz divisão. Note que diz assim: espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Amém? Ela divide a alma, o espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai mostrar verdadeiramente onde é que está o nosso coração. Se nós queremos mesmo ser guiados para o pecado, amém, ou não. Ela vai mostrar isso. Ela é uma arma. Amém. É uma arma poderosa que Deus nos deu. Ela é a verdade absoluta de Deus. Amém. Ela é a arma poderosa contra o engano de Satanás. Amém. Sobre o pecado nas nossas vidas. Quando Jesus foi tentado, amém, lá no deserto, a sua resposta sempre foi: está escrito. Mas ele não ficou só pelo está escrito. Nós às vezes oramos, temos um problema, uma situação, e nós dizemos: está escrito. Meus irmãos, não fique só pelo estar escrito. Pega na escritura que se aplica nessa área da sua vida. Aplica a promessa de Deus nessa área da sua vida, porque foi isso que Jesus fez. Ele disse: está escrito, mas depois logo a seguir disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aleluia. Jesus não só citou a palavra, mas usou da autoridade quando aplicava essa palavra. Por quê? Porque ele também vivia da palavra. Ele era a palavra e vivia da palavra. Ele tinha que cumprir a palavra. Ele veio para cumprir a palavra. Ele era a palavra. Deixem-me dizer, a Bíblia diz em João 1,14 que o verbo, amém, se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. Ele veio habitar entre nós. Amém? A palavra habitou entre nós. Ela está bem no meio de nós. A palavra de Deus está bem no nosso meio. Aplique essa palavra. Não tenha vergonha de aplicar a palavra de Deus. Não use só de palavras suas. Use a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é espírito e vida. E é a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Jesus pode ser descrito como uma palavra personificada. Cheguei lá. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu estou empolgada a ministrar. Aleluia. Usa então a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Jesus pode ser então descrito como uma palavra personificada. Ai. Perdoem.
Toda a sua vida foi um cumprimento da palavra de Deus. E, portanto, portanto da vontade de Deus, amém? Do Espírito, que a palavra de Deus opera em nós. Nós estaremos a expor abertamente, ao citar a palavra, vamos estar a expor abertamente os enganos do diabo, a vencer assim as tendências pecaminosas da nossa carne. Amém? Vamos estar assim a vencer. Querem fazer uma pequena confissão? Nada de mal. Amém? Não vos vou dizer nada de mal. É uma coisa pequena. Digam assim: viver de acordo com a palavra de Deus vai me tornar invencível, porque em Jesus eu fui feito um mais que vencedor. Viva da palavra, amém, porque Jesus e a palavra são um. Vivam da palavra, amém. 7º ponto e último, amém, crucifique a carne e cessará de praticar atos pecaminosos. Ai de mim, quem quer crucificar a carne? Crucificar a carne não é você chegar em casa, montar lá uma cruz, estender os braços, amém, pregar ali as mãos e os pés. Não é nada disso, amém. Jesus já fez isso por nós, não é preciso fazer nada mais, amém. Crucificar a carne é saber não à sua vontade, é saber dizer não aos desejos da sua carne. Isso é que é crucificar a carne. Em 1 de Pedro 4, verso 1 e 2, diz assim... 1 de Pedro 4, verso 1 e 2, diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amém? Armai-vos. Diga lá assim, armai-vos. Não é amai-vos, é armai-vos. Armai-vos. Também vós com este mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne, já cessou do... Continuando. Verso 2. Porque nos basta... para que... Desculpa. O que é que aconteceu? Para que no tempo que vos resta na carne, diga lá assim, no tempo que me resta da minha carne, no tempo que nos resta da nossa carne, note, no tempo que nos resta da nossa carne, note, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo não, ai de mim, vocês ainda não tinham visto essa escritura, pois não? No tempo da nossa carne, hoje é o tempo da nossa carne, não é? Então, no tempo da nossa carne, não devemos mais viver, diga lá assim, não devemos mais viver segundo as concupiscências da carne, amém? Mas segundo o quê? Aí está a vontade de Deus outra vez. Nesta carne, meus irmãos, não vamos dizer à nossa carninha, ok, eu vou fazer a tua vontade. Vamos dizer, chega, eu agora sou de Deus, eu sou filhinha de Deus. Uau! Vamos dizer, chega para a mentira, chega para a irritação, chega para o ciúme, chega para a inveja, chega para essas coisas todas. Vamos dizer, chega para as concupiscências carnais, amém? Para as imoralidades sexuais. Vamos dizer, chega, basta. Vamos dizer, chega à desobediência. Deus quer filhos obedientes. Amém? Estão comigo? Vamos, então, Jesus cessou do pecado e nós também devemos cessar, dizer não às concupiscências da carne. Então, este padecer de Jesus não foi só o sofrimento físico naquela cruz, foi a crucificação que ele usou diariamente quando ele dizia sempre, não à minha vontade, não ao seu próprio desejo, ao desejo da sua carne. Ele teve que fazer isso quase que diariamente, irmãos, até que a carne chegou a um ponto que diz assim, estou morta, morri. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer?
Amém? Ou deixem-me dizer assim, o pecado em sua natureza carnal, amém, recebeu a sentença de morte quando Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ele recebeu a sentença mortal ali, o pecado, amém? E esta sentença foi realizada novamente quando as concupiscências, amém, foram expostas, quando na sua tentação, amém, no deserto, Jesus disse, sempre está escrito, e usou a palavra de Deus. Como discípulos que seguem a Jesus, devemos tomar a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos. Ou deixem-me dizer assim, tem custos? Sim, tem custos negar a cruz. Dói. Caramba, se dói na carne. A carne dói, ela não gosta. Tem que pagar um preço, o quê? Tirar tempo para orar, tirar tempo de deixar ver outras coisas, ou estar envolvido em outras coisas para estar com Deus. Custa, a carne não gosta. Vocês já notaram isso que ela não gosta? Nós arranjamos tempo para tudo, mas quando é para a oração a gente tira 5 minutos e já vais com sorte. Não estou a dizer que são vocês aqui, amém? Talvez ali no fundo da rua, é isso mesmo. Tem custos, amém? Custa contrariar a nossa vontade. Custa tanto contrariar a nossa vontade. A gente às vezes quer fazer uma coisa, mas a gente sabe que não pode fazer e custa tanto contrariar a nossa vontade. Nunca ninguém passou por isso, só fui, só eu, não é? Amém? Custa contrariar a nossa vontade. Custa contrariar os nossos desejos. Às vezes nós sabemos que é o dia. Deus só pede um dia, pelo menos um dia por semana para vir à casa dele. Foi ele que instituiu a igreja, não foi o homem que instituiu a igreja. Entenda uma coisa, a igreja é de Jesus Cristo, foi ele que instituiu a igreja, foi ele que nos pede pelo menos um dia na semana para nós estarmos juntos, reunidos. A igreja é de Jesus Cristo, mas a nossa carne às vezes diz assim, não, hoje tem futebol, vamos ficar a ver futebol. Ai não, hoje vou ver a minha família, ou hoje, nada contra as famílias, nada contra o desporto, nada, os irmãos entendam, mas há um dia que deve ser sagrado para nós. Os irmãos entendem? Mas nós, por vezes, não conseguimos fazer isso. A nossa carne arranja 1001 desculpas para não vir. Se Deus instituiu a igreja, foi com um propósito. Vamos honrar aquilo que Deus instituiu. Os irmãos entendem? Amém? Então, contrariar a nossa vontade custa. Deixa-me dizer assim, eu devo orar e chorar até as concupiscências da minha carne sentirem dor. E elas dizerem mesmo, elas choramingarem e dizerem, isto dói, eu quero fazer isto, mas por que não posso? Deixa elas choramingar, amém? Elas sentirem dor ao serem negadas. Ai, às vezes, já aconteceu comigo tantas vezes, acredito com vocês, às vezes há coisas, amém, que a carne quer fazer e a gente está ali numa luta. Não vais fazer isso, não. Que é uma luta. Mas quem acaba por vencer, devemos ser sempre nós. Nós, amém? O verdadeiro Filho de Deus, amém? Na cruz diária, amém? As concupiscências devem sofrer e morrer. Morrer. E se for possível, a gente vai arranjar uma lápide e pôr lá e dizer assim, enterradas, não mais na minha vida tens lugar. Este desejo, esta tentação, este problema não tem mais lugar na minha vida. Bata o pé. Bata o pé, amém? E diga mesmo, tem mais lugar na minha vida. Amém? Por quê? Porque nós vimos aqui que as nossas concupiscências, nós temos estes últimos dias. Meus irmãos, estamos nos últimos dias. Nos últimos dias da nossa carne não vamos viver segundo as concupiscências da carne. Nos últimos dias, amém, da nossa carne neste mundo, amém, não vamos viver segundo as concupiscências da carne. Não vamos. Digam, chega, basta. Queiram agradar a Deus. Ele vem. Queiram subir com Deus. Amém. Ele vem buscar a sua igreja. Por isso, na cruz diária, essas concupiscências devem sofrer e morrer. Então, eu cessarei do pecado como Jesus cessou. Amém. Então, na realidade, o antídoto para o pecado
não é só o perdão. Não é só o perdão. Eu não estou a tirar o perdão daí, entendo? Não é só o perdão. Mas o antídoto para o pecado é formado destes 7 exemplos que foram adicionados por Jesus, daquilo que ele fez para vencer o pecado. Estes 7 exemplos adicionados por Jesus que nos vão levar então a uma vida de vitória, a uma vida agradável a Deus e o Pai. Lembrem-se sempre que foi a usar estes exemplos que Jesus venceu. Amém? Jesus venceu usando estes exemplos. Foi assim que ele venceu. E é assim que nós podemos vencer. É assim que nós podemos vencer. Amém? Ele é o nosso exemplo ou não? Jesus é o nosso exemplo ou não? Então, se ele é o nosso exemplo, vamos seguir os seus exemplos, amém? Vamos segui-los, vamos aplicar, amém, estes exemplos que ele requer de nós, amém? Para terminarmos aonde ele está agora. Aonde é que ele está agora? À direita do Pai. Ele diz que quer nos ver sentado com Ele perante o trono de Deus. Amém? Então, se nós queremos ir para esse lugar de honra, esse lugar de glória, nós temos que seguir isso. Nós temos, amém, que seguir Jesus. Nós temos que olhar para Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é que nos vai levar para uma vida de vitória. Olhem para Jesus, não olhem para mais nada. A sua carne não tem nada para oferecer. Jesus tem. Jesus tem, amém? Apocalipse 3, 21, e eu termino com isto, diz: ao que vencer, eu lhe considerarei que se assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei, amém, com o meu Pai no seu trono. Ao que vencer. E a minha pergunta é: somos vencedoras? Diga lá assim comigo: eu sou um vencedor. Eu vou vencer. Porque com Jesus, eu já venci. Eu já venci o pecado. Eu já venci a concupiscência da carne. Eu já venci a concupiscência dos olhos. Eu já venci a soberba da vida. Em Jesus, eu já venci. Porque eu vou seguir o seu exemplo. E pela fé, eu declaro que já venci. E por isso, a coroa da glória, já me está destinada em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que o pecado já não tem poder sobre mim. Porque tu, Senhor, me deste o poder, me deste a autoridade para vencer o pecado e as suas concupiscências. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço desde já pela tua graça redentora. Eu te agradeço pelo teu Espírito em mim. Que Ele me ajuda, que Ele me protege, que Ele me favorece, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que a minha vontade, de maneira alguma, vai suprimir a tua vontade na minha vida. A tua vontade se cumprirá em mim. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por mim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ser um vencedor, por eu poder vencer todas as coisas, por Ti que me amaste, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem: dê-lhe uma grande salva de palmas, porque Ele merece. Pai, obrigado, sim, Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado que nós podemos seguir o teu exemplo, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, que nós não vamos ficar paralisados ou estagnados, Senhor, na nossa vida espiritual, Senhor. Que nós vamos crescer, Senhor Deus, que nós vamos mudar, Senhor Deus, que nós vamos aplicar a tua palavra na nossa vida, Senhor. Que nós vamos viver, Senhor, em clamor, em jejum, Senhor, em oração, Senhor, buscando, Senhor, de todo o coração, Senhor Deus. Nós vamos
cada vez chegar mais próximo de Ti, Senhor. Nós vamos querer diminuir, Senhor, para que Tu cresças em nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, neste momento ajuda-nos, Senhor. Tu sabes que em nós há fraquezas, Tu sabes que em nós há pecado. Senhor, Deus, Tu sabes, Senhor, que, Senhor, há tanta coisa que nós fazemos que não é agradável para Ti, Senhor. Tu sabes que muitas vezes nós pedimos perdão de certas coisas que fazemos, mas infelizmente, Senhor, nós tornamos a fazer. Mas nós, Senhor, neste dia queremos pedir, Deus, ajuda-nos a ser livres dessas coisas. Não queremos, Senhor, continuar presos, Senhor, paralisados, Senhor, por esse pecado, Senhor. Nós queremos crescer, queremos mudar, Senhor. Queremos ser transformados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda, Senhor, não só o povo que está aqui, mas o povo que nos ouve, Senhor, que nos vê, Senhor, através da internet. Senhor, ajuda, toca cada coração. Ajuda a vencer, Senhor Deus, Pai. Senhor, as concupiscências da carne, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Oh, Deus, Senhor, encoraja e fortalece cada um de nós, Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Se você está aqui, eu não vou perguntar qual é o seu problema, mas se você está aqui e você sabe que infelizmente você cai em certas tentações mais do que uma vez, ainda que peça perdão a Deus, mas você volta a cair nessas situações. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos cessar de praticar esses pecados, essas coisas. Venha à frente, vamos orar, vamos pedir a Deus que quebre esse jugo sobre a sua vida, esse jugo do pecado, esse jugo de vícios. Se você tem vícios em jogos e outras coisas, amém, esse vício, vamos pedir a Deus que isso seja quebrado na sua vida, amém, vícios até de coisas que roubam o seu tempo e a sua comunhão com Deus. Venha à frente, vamos fazer isso, amém. Não saia daqui como entrou. Eu não vou perguntar qual é o seu problema, eu simplesmente vou impor as mãos sobre si e vou orar, e vou pedir mesmo que a unção de Deus venha sobre a sua vida e quebre qualquer jugo do pecado na sua vida, amém, amém, irmãos. Aleluia, Senhor.